Bom, estamos de volta aqui com o Dr. Aguinaldo Simões, ele que é geneticista. E, doutor, eu quero saber como que é feito, como não, na verdade, como que é feito o exame, porque isso aí o senhor já nos explicou, mas qual que é a precisão desse exame, se há possibilidade de adulterar esse exame ou enganar esse exame? Não, não há. O que acontece aí, aparece nas novelas, assusta muita gente, mas hoje em dia é praticamente impossível, embora fazer qualquer falsidade com esse exame, porque sempre que se apresenta, a pessoa pode repetir o exame diante de um exame que não, ou de um resultado que espante a pessoa. Às vezes a mãe tem certeza de quem é o pai, né? Então, diante de um resultado negativo, ela vai reclamar, vai insistir, fazer um outro. E é sempre recomendável, hoje em dia os preços caíram bastante, então é sempre recomendável que as partes apresentem, diante de um processo de investigação de paternidade, peritos assistentes. Então, não ficar por conta de um único laboratório ou de um único perito. Muitas vezes os casais procuram de forma particular. Então, de forma particular, se o resultado do exame não agradar uma das partes, sempre pode ser repetido, sem burocracia, sem grandes problemas. Aliás, nós sempre nos dispomos, quando a pessoa, muitas vezes, ela está em dúvida, ou questiona a veracidade. Então, porque muitas vezes, assim, para algumas pessoas, não importa o título que você tem, né? Se você, como no nosso caso, estamos na Faculdade de Medicina, da USP, o Hospital das Clínicas, isso para algumas pessoas não significa nada. Então, às vezes, a mãe, naquela sua simplicidade, ela só tem uma arma. É dizer na sua cara assim, o senhor errou, né? Isso é muito comum. E ela olha para a sua cara para ver a sua reação, e diante da sua reação é que ela vai analisar se você tem certeza do que está falando ou não. É muito interessante isso. É uma coisa de louco. Uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de saber também. É possível fazer o DNA no feto? Vamos pôr na criança, intrauterino? Sim, sim. E tem que ter, por exemplo, tem que esperar uma... Há um prazo... Há um prazo de algumas semanas que você deve cumprir. Geralmente, aí acima das 12ª semana, você pode colher. Aliás, é o mesmo exame que é feito, a coleta do material, é feita para estudo de moléstias genéticas, para ver a presença de moléstias genéticas. Né? Então, esse material pode ser usado também para a paternidade. Quanto mais madura estiver a gravidez, mais fácil. Então, colhe o líquido amniótico, e isso pode ser feito sem grandes problemas técnicos. Perfeito. Eu acho que uma outra curiosidade também do nosso amigo, da nossa amiga que está nos assistindo, é o seguinte: tratando-se, vamos supor, de saber o DNA em relação, vamos pôr, na parte da jurídica, de criminal. Sim. Como é que se pega? A gente ouve muitas vezes falar que até exuma o corpo através do que? Do osso. Como é que vocês conseguem esse material? Ou até mesmo num caso de paternidade, onde o pai já morreu e ela quer provar também que ele, né? Isso é uma situação bastante comum hoje em dia, em que o pai, ou como a gente sempre insiste em dizer, né, o suposto pai, sim, né, o suposto, ele é falecido ou está ausente por algum outro motivo. Então, no caso do falecido, você pode usar ou analisar os seus parentes próximos. Quanto mais parentes consanguíneos, né? Quanto maior o número de parentes consanguíneos e mais próximo for esse parentesco, maior é a informação. Muitas vezes a gente consegue reconstruir o genótipo daquele indivíduo que está ausente. E através disso é como se ele estivesse presente. E aí comparamos com os genes que a gente analisou na mãe e na criança e chegamos à resposta. Quando não, a gente vai na exumação, mas a exumação é um processo complicado. Mais complicado. Bem mais complicado. Mas a Fio de cabelo também dá? Fio de cabelo, na haste, como você está pegando aí, tem o DNA da mãe. Só da mãe? Da mãe da pessoa que você está analisando. Ah, sim, do esposo do pai. Então, não, só da mãe. Se você pegar o fio de cabelo do suposto pai,
pegar só a haste, só tem o DNA da mãe dele. Da mãe dele, então. Isso, mas como você quer saber se ele é o pai de uma criança, não tem jeito. Você tem que arrancar o fio de cabelo e olhar no bulbo, na raiz. Ali vem células dele que tem o DNA dele, portanto. Perfeito. Então tem muita mulher que telefona. Pois é, tem muita mulher que telefona, né? E tal, mas você faz o fio de cabelo? Podemos fazer. Mas você precisa trazer uma autorização dele. Com ele, arranca os cabelos. Aí ela diz, não, com autorização não é possível. Querido, a gente não sabe como agradecer a sua presença. Olha, que isso. Foi ótimo, né? Foi muito bom. Meninas, procura o doutor aqui, qualquer dúvida. Arranca os cabelos. Eu que agradeço, aos telespectadores. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.